O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque vós tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, nossos pecados são perdoados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aí diante da palavra de Deus. Estamos aí diante da proposta deste nosso dia que estamos iniciando, o cerco de Jericó. E então nós podemos mergulhar naquilo que o próprio Jesus está nos dizendo. Ao cerco de Jericó, me falou o tema, unidade, sereis unidos, me ajudam? Sejamos um, conforme ele é um.
essa proposta, e às vezes é difícil sermos um na proposta que nós ouvimos no Evangelho, na Palavra de Deus, porque nós sabemos que cada um às vezes corre para buscar viver o seu interesse, e dentro dessa proposta de sermos um, é quando nós caminhamos na mesma direção, com a mesma fé, adorando, comungando, vivenciando aquele que nos chama e aquele que veio para fazer parte de nossa vida. E aí não há diferença, somos pessoas, cada um vivendo na sua caminhada, mas com o mesmo propósito, nos unindo, nos direcionando a Ele. Isso nós precisamos então assumir na nossa vida no dia a dia. E aí nós vamos percebendo que a palavra de Deus vem nos levando a isto. Vejam a primeira leitura da profecia de Malaquias, veja a segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses e o próprio Jesus nos falando no Evangelho, mostrando para nós aquilo que nós às vezes não somos capazes de nos unir para viver mesmo o mesmo propósito. Se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho, que é Jesus nos falando diretamente, ele vem nos contar em relação ao quê? Aquilo que as pessoas estão preocupadas. Não só estavam na sua época, mas estão preocupadas. Lá, a preocupação é de quando vem, quando vai acabar, quando tudo isso vai terminar. Se nós percebermos, há 19 anos atrás, um pouco mais até, quer dizer, mais de 19, a nossa preocupação era a chegada dos 2000 anos da era cristã. Porque nós tínhamos uma compreensão que 1000 passou. Quer dizer, 1000 passaram e 2000 não passarão. Era o que às vezes as pessoas diziam isto. E os 2000 anos passaram. E nós estamos aqui. Da mesma forma, talvez da mesma maneira, talvez com as mesmas preocupações. Por quê? Porque as preocupações nossas, diz ali Jesus, quando você está muito preocupado, é como que virá, como que vai, quando vai acontecer e quando acontecerá, é porque alguma coisa está faltando na nossa vida. E dizia o Papa de manhã, que o que está faltando às vezes na nossa vida é uma coisa que nós falamos muito, mas não vivemos às vezes conforme deveríamos viver: amar. Quando amamos de verdade, não temos medo do que acontecerá. Porque primeiro nós amamos a quem? A Deus. E se nós amamos a Deus, nós estamos unidos a Ele. Então não vamos ter medo se alguma coisa acontecer, se alguma coisa vier, antes de nós pedirmos tempo, como nós gostamos de pedir tempo, me dá um tempinho para eu me preparar agora. Ou eu vou me preparar quando eu estiver mais velho. Agora eu vou usar, aproveitar, fazer o que realmente eu bem entendo e eu tenho vontade de fazer. A hora que eu envelhecer um pouco mais, eu vou fazer aquilo que é me preparar, porque quando Deus me chamar, eu estou já a caminho. Não, a proposta dele não é você estar preocupado com os terremotos, com os maremotos, com as tempestades, com as mudanças da natureza, com as guerras. Tudo isso a Sagrada Escritura diz, vai acontecer. Porque quem pratica isto? É o homem. E por que o homem pratica essas coisas? A ganância. Quando não ama e quando alimenta uma ganância, a natureza ela se revolta. Por quê? Porque a ganância humana que vai também alterando por aquilo que não deveria fazer. E aí essas coisas vão acontecer. Jesus diz, vão acontecer. Mas ainda não se preocupe, porque não é a hora. Não é ainda o tempo que
vai acabar nós pensamos que vai acabar este cosmo, esse mundo, conforme diz que o mundo vai acabar. Não, nós é que vamos acabando. Nós é que vamos, cada dia, passando. Agora, o que nós precisamos não é saber quando, e nem de que forma virá, mas como que eu estou vivendo o meu compromisso como cristão, cristã, filho, filha de Deus, como estou vivendo. Isso sim, deve ser a grande preocupação nossa no mundo de hoje. Não importa se já está na hora de vir, não importa quando nós também pedimos que deveria acontecer, porque quando nós estamos no sufoco, e principalmente hoje, por causa da violência, que nós estamos vendo que aí parece estar pipocando para todos os cantos do mundo, e não está longe de nós também, nós às vezes perguntamos, por que Deus não vem? Por que o Filho do Homem não vem? Por que não acaba com isso que aí pode ter uma outra geração? Pois é, mas por que a gente não diz assim, por que eu não mudo o meu coração? A violência ela não acontece pela natureza, é o homem que é violento, eu sou violento, cada um de nós criamos violência dentro de nós, e aí nós pensamos que o outro é que é violento, mas e nós? Então, meu irmão, minha irmã, se cada um de nós pensando, e não tendo medo, preocupação, quando essas coisas vão acontecer, e começarmos nos organizando mesmo a nossa caminhada, a nossa vivência da fé, o nosso compromisso de testemunhar essa fé, de anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, nós, com certeza, vamos caminhar tranquilos, sem medo. E ninguém vai ser violento para o outro, porque existe um Deus que está nos conduzindo, nos direcionando, e isso é para todo mundo, não é só para alguns. Ele veio para todos e Ele quer que todos seguem o mesmo caminho. Então o que nós devemos fazer, e que Jesus está nos mostrando, isso que nós devemos buscar. E aí, meu irmão, minha irmã, nós devemos olhar pela proposta do Papa hoje. Ele coloca para nós, em relação nesse terceiro ano, rezar, partilhar, fazer com que os pobres se sintam também acolhidos, se sintam amados. E nós devemos fazer isto. Nós devemos abrir mesmo o nosso coração e olhar para que Jesus mostra para nós que o Evangelho é anunciado, o Evangelho deve ser propagado aos pobres. E quem são os pobres? E aqueles que estão privados dos seus direitos. Mas no nosso meio não tem pobre. Se nós olharmos dia após dia, quantos estão aí privados dos seus direitos? E aí vem Jesus no Evangelho e diz o seguinte para nós, olhando em relação a essa proposta. Quando eu estava com fome, me desse de comer. E quantas vezes nós negamos, jogamos fora, mas não ajudamos alguém que necessita? Quando eu estava com sede, me desse de beber. Quantas vezes nós poluímos mais a água e não vamos deixando de alguém beber dessa água, ou negando de uma outra vez, de outra maneira. Quando eu estava doente, não me visitasse. Como às vezes é difícil visitar o outro que eu não conheço, o outro que necessita, às vezes, de uma palavra de conforto. Eu não vou porque eu não gosto de hospital, eu não vou porque eu não tenho tempo, como diz São Paulo, eu não vou porque não é minha família.
quando eu estava preso e me visitastes, Deus me livre de ir à prisão, de ir no presídio, de ir lá onde estão aquelas pessoas, porque não são meus parentes. Eu digo isso porque aí eu posso falar de uma coisa bem dentro de Araruama, quando nós criamos a pastoral carcerária. Há quantas pessoas dizem assim, não, presídio é delegacia, Deus me livre. Porque não é meu filho, não é meu irmão, nem meu pai, nem minha mãe. Então não vou. Mas Jesus não importa, Jesus quer saber o seguinte, seja quem for, é um excluído. E ele vai mostrando, quando eu sou estrangeiro, também me recebestes. Quando eu estava nu, me deste vestir, me vestistes. E é isso, meus irmãos e irmãs, que nós vamos percebendo, que às vezes nós deixamos de fazer, talvez nós não sentimos e não temos a necessidade que muitos têm, mas que bom se nós olhássemos para essas pessoas excluídas e pensássemos que Jesus está nelas. O mesmo Jesus que eu comungo, que se entregou neste pão sagrado, o qual hoje eu vou adorar, Ele na Eucaristia, que se entregou na palavra que fala comigo, é o Jesus que está no coração dessas pessoas. E aí por aí afora, por tantos outros momentos, situações que nós percebemos que essas pessoas estão vivendo. Então quando ele colocou, falando para os pobres, são todas as pessoas. Eu não tenho filho que, se eu fosse casado, poderia dizer assim, eu não tenho filho que está envolvido nas drogas. É o filho de outra pessoa, não é o meu. É o pai de outra pessoa, não é o meu. É o irmão de outra pessoa, não é o meu. Pois é, que bom que nem é o seu, mas que melhor ainda se o outro também não fosse. Também, quantas famílias, dentro da proposta da pobreza que o Papa coloca nesse dia de hoje, estão aí sofrendo por situações assim também. Porque é um dos males que estão aí destruindo as pessoas, destruindo as famílias. E quando nós celebramos então essa proposta do cerco de Jericó, o que é isto? Derrubar as muralhas que estão aí cada vez mais separando as famílias dos seus filhos, dos seus irmãos, por este mal que a gente sabe que está aí. Ah, mas isto não é coisa que me afeta. Que bom, que ainda não é. Mas, se eu oro também, até para o... eu estou afetando o outro e também sendo afetado. Então, meus irmãos e irmãs, vamos olhar nessa proposta os pobres que precisam ser evangelizados. Os pobres que nós devemos olhar para eles, acolhê-los, conforme Jesus nos pede, que foi a Ele que nós fizemos. Então é a nossa solidariedade. Como nós percebemos que aqui na nossa paróquia tem uma grande participação de vocês, nessa paróquia, que é olhar para as necessidades, nós irmãos e irmãs, através das conferências de São Vicente de Paula, olhar para os nossos irmãos e irmãs, que eu não sei se tem, mas ainda através da pastoral do HIV, olhar para essas situações através também da pastoral carcerária, as pastorais sociais em geral da paróquia, é dentro dessa proposta do Evangelho, é dentro dessa proposta do dia de hoje, terceiro ano do dia dedicado aos pobres, é dentro da proposta de nossa igreja para a nossa caminhada. Nossa caminhada de comprometimento, de fé e de fazermos mesmo acontecer na nossa vida no dia a dia. Que realmente não estamos preocupados
quando isso vai acontecer, mas se nós estamos mesmo passo a passo, de acordo com a proposta de Jesus. Porque se assim estivermos, pode ter a certeza que essas coisas que vêm acontecendo não farão medo a nós. Porque o nosso coração está se preparando cada dia para o melhor que possa acontecer na nossa vida, que é podermos estar aí, vendo Deus já no nosso meio, através dos nossos irmãos e irmãs. E que nesse cerco de Jericó, então que vocês, cada um de nós, possamos fazer com que aquilo que está para mim difícil, confia que Jesus pode tirar. Confiam que Jesus pode mesmo derrubar na sua vida. Seja o problema no casamento, que nós sabemos que muitas vezes é uma grande muralha para muitos casais, mas Jesus, se você crer, confia e faz a sua parte. Não há milagre, não há milagre. Ele quer que você faça a sua parte, porque a parte dele vai fazer. No casamento, na educação dos pais com os filhos, no respeito dos filhos com os pais, porque muitas vezes nós sabemos que são muralhas que estão aí atrapalhando uma caminhada firme, uma caminhada sólida, uma caminhada harmônica. Então, vamos derrubando isto, com a vida de oração, com a vida de reflexão, com a vida de partilha da palavra, que é só dessa forma que nós sabemos que o mal será tirado e nós cresceremos cada vez mais na nossa caminhada, na nossa fé e vivendo mesmo o nosso compromisso como cristãos, cristãs e principalmente reconhecendo que o Cristo está presente em todos nossos irmãos e irmãs e principalmente naqueles que estão aí passando as suas privações pela ganância, pela desonestidade, também por tantas coisas que vão criando hoje para dificultar que os direitos sejam respeitados, sejam vividos e sejam mesmo direitos de cada um louvado pelo próprio Deus, quando cada um tenha a condição de participar, de viver. Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Vamos pedir a Ele que abra nosso coração. Vamos pedir a Ele que derrube as muralhas de nossa vida, das doenças, dos desempregos, também dos conflitos que vem acontecendo com certeza em muitos de nós, do medo que nós estamos aí vivendo, das prisões que nós às vezes estamos andando nesse mundo, mas estamos presos. Que Ele derrube essas muralhas e que Ele nos dê mesmo a total liberdade do seu amor, para que nós assim também possamos amá-lo acima de todas as coisas e amá-lo nos nossos irmãos e irmãs, aqueles que nós aí estamos vivendo juntos e os que estão distantes, dando testemunho, levando a presença da palavra através de nosso comprometimento de assumir o Evangelho, o Cristo, para transformar o coração de todos e transformar este mundo no qual nós aí estamos caminhando, vivendo e confiando que a vitória não há de faltar, mas a vitória acontecerá mesmo sempre que nós buscamos, que nós pedimos e que nós lutamos por ela.